Oi, despertos! Que bom estar aqui com vocês mais uma vez. Para quem não me conhece, eu sou Renata Moon e agora nós vamos estar juntos todo início de mês e nesse dia tão especial que é o domingo. O domingo é um dia que vocês podem receber conteúdo com mais tranquilidade, assistir com mais tranquilidade, refletir, né? Tem um tempo aí para refletir porque tá mais tranquilo sobre o que estão recebendo. E esse é o nosso tema do mês, né? É o poder das palavras. E que livro! Para quem ainda não acessou, o livro é Os Quatro Elementos de Dom Miguel Ruiz. E tinha tanta coisa, esse livro é tão profundo, eu podia falar tantas coisas para muitos vídeos sobre ele, além do tema do mês, que eu fiz até um roteirinho aqui para o vídeo de hoje, para eu não esquecer nenhum ponto aqui que eu quero trazer para vocês. Eu achei a jornada, né, dessa leitura muito parecida com a jornada que a gente tem quando a gente faz o Reiki. Para quem não conhece o Reiki é uma técnica de harmonização dos chakras através da energia das mãos, através da canalização da energia e passagem da energia pelas mãos. E para quem já conhece, vai entender um pouco mais do que eu tô falando. No Reiki, por que eu achei parecido com o livro? Porque no Reiki, a gente também passa por níveis através de princípios. Os princípios do Reiki todos começam só por hoje, então também pega aquela coisa ali que o autor do livro fala pra gente, que é a disciplina, é a prática todos os dias, né, que nos faz ter mais consciência da nossa palavra e dos nossos atos e das nossas expressões. E no Reiki a gente, num primeiro nível, a gente aprende a trazer a consciência, a abrir a consciência de comportamentos automáticos, de padrões que nos falaram que a gente deve seguir, né, da sociedade, que no livro ele chama de névoa dos sonhos. E a gente, num segundo nível, a gente faz a transformação prática de tudo que a gente se abriu conscientemente para enxergar. No terceiro nível, a gente firma com a espiritualidade, um trabalho mais profundo com a espiritualidade, para que no último nível a gente se torne mestre. E o mestre é quem? O mestre é aquele que tem a responsabilidade sobre a palavra. O mestre é aquele que tem o poder da palavra, independente de ser mestre de outros ou de ser um mestre de si mesmo, né? Um mestre interior. Tanto as duas faces do mestre, tanto dos outros quanto do interior, precisa se haver muita responsabilidade sobre a palavra, sobre o que está sendo transmitido. E é isso que o livro ensina a gente, né? E ele começa esse livro aí numa primeira fase, que também é uma fase que no Reiki a gente encontra muito, e a gente encontra muito momentos desses nas nossas vidas, quando nós somos despertos, vocês também devem sentir isso, que é o ninguém me compreende. A gente começa a sentir coisas, né? Quando a gente tem a consciência expandida, a ver coisas, a entender coisas que muitas das pessoas que estão ainda vivendo aí sobre o padrão da névoa dos sonhos não entendem. E a gente chega em vários momentos se perguntando, né? Será que ninguém me compreende? Mas eu tô compreendendo as pessoas, eu entendo o momento que elas estão, e quem que me compreende? Então, o que eu posso falar para vocês sobre isso é parabéns. Vocês estão no caminho certo se vocês têm esse questionamento. Porque esse é o questionamento de um desperto. É um questionamento de quem não está aceitando viver automaticamente. E essa é a nossa ideia. É não viver automaticamente, sair do padrão para a gente descobrir a nossa própria essência. Esse é o propósito do grupo, né? Desperte sua essência, inclusive. E Buda tinha uma palavra que ele falava assim, uma frase que ele falava assim: quando alguém lhe disser algo, mesmo que esse alguém seja eu, o seu mestre, se não ressoar com seu coração, não faça. E eu acho que é a partir daí que a gente tem que, né, começar a entender muitas coisas assim que essa leitura do mês trouxe pra gente. Começando pensando quantas vezes escutamos o que as pessoas estão nos falando e seguimos aquilo, acreditando que aquilo é o que é bom pra gente. Quantos mestres externos a gente escuta cegamente nas nossas famílias, nas nossas escolas, na nossa religião, né? Principalmente
por incrível que pareça, quando a gente desperta para a espiritualidade, a gente entra numa de seguir todos os mestres que a gente encontra pelo caminho, ou de pegar um mestre e aquilo que o mestre disser, seja esse mestre um pai de santo, um guia espiritual, ou um mestre indiano, qualquer egrégora que você siga. Pegar esse mestre e seguir tudo que ele fala cegamente, sem questionar, sem trazer essa palavra para dentro, sem trazer essa palavra para o nosso mestre interior. Então a gente precisa estar o tempo inteiro trabalhando, né, essa palavra que vem do externo e essa palavra que é a minha palavra interna. Tem um livro que eu gosto muito, que eu já trouxe várias vezes para vocês, porque eu sempre cito ele, que eu acho que ele tem exemplo para tudo na vida, que é Mulheres que Correm com os Lobos, da Clarice Spincola. E nele tem uma passagem que ela conta que o personagem chega, de um dos contos do livro, chega diante de um buffet, de uma festa, um buffet enorme, e simplesmente pega o prato e vai colocando tudo que tem ali dentro naquele prato. Sem nem por um minuto pensar se é aquilo que ela quer comer, se é aquilo vai realmente satisfazer a fome que a alma dela tem. E ela fala assim, em todo caso, basta você se perguntar, eu tenho fome de quê agora? E mesmo que demore um pouco, mesmo que demore mais um pouco para você saciar a sua fome, você pode simplesmente virar as costas para aquele buffet e buscar o alimento que sacia a sua fome, né? Então é bom para a gente perceber quando as pessoas nos falam as coisas, o que a gente pode tirar delas. E se não servir para a gente a palavra do outro, em vez de dar o poder para essa palavra, eu posso simplesmente virar as costas, me perguntar se é isso, se não é, virar as costas e buscar alguém que fala aquilo que eu estou mais de acordo. Ou me buscar, né? Buscar o meu mestre interior, que me fala talvez coisas melhores do que os outros, né? Talvez aí interiormente a gente tenha uma luz e um guia que seja mais adequado. E aí, pensando nisso, sobre o que as pessoas nos dizem e o poder que damos às palavras delas e esses mestres externos, eu pergunto uma coisa que eu sempre trago, não lembro se já falei em algum vídeo para vocês, mas provavelmente já. O que é sucesso para você? O que é a busca da felicidade para você? O que é a felicidade para você? Porque a sociedade que está na névoa dos sonhos, ela nos diz que sucesso é trabalhar, é ter um grande cargo numa grande empresa, é ser bem-sucedido, ou é ser dono agora com marketing digital, é ser dono do próprio negócio, é ser empreendedor. Agora o empreendedor é o auge, né? É ser empreendedor. Mas será que isso para você é felicidade? Sabe? Será que felicidade para você é ter sucesso? Esse tipo de sucesso, porque o seu sucesso pode ser diferente. É ter um trabalho que você trabalha 12 horas por dia, é ser dono do seu próprio negócio, é ter bens materiais, um carro, uma casa grande, uma mansão, que seja, ou não. Porque esse é o tipo de sucesso da sociedade da névoa dos sonhos. Mas às vezes você não precisa disso. Às vezes o que vai saciar a sua fome é uma casa confortável, simples, ou é viajar pelo mundo e nem ter uma casa. Ou sim, quero ter uma família estável, como todo mundo diz que eu tenho que ter, uma vida estável. Ou não quero ter uma vida estável, quero estar cada dia num lugar, cada dia de um jeito, quero pensar cada dia um pensamento. Ok, isso é sucesso para você. E tá tudo bem isso ser sucesso para você, porque o que te falaram é um padrão de sucesso de uma sociedade que tá inclusive adoecida, né? Tá aí o momento que nós estamos, não preciso nem entrar nesse mérito. Outro dia a Paola colocou no grupo pra gente, eu achei muito interessante, uma imagem que falava assim: se você não precisasse ganhar dinheiro e nem dar satisfação para ninguém, foi algo assim, eu entendi assim. O que você estaria fazendo ou o que você gostaria de fazer? E é isso. Qual a palavra, né, que seria a sua palavra, que te daria o poder? Nesse livro, Mulheres que Correm com os Lobos, a autora, ela fala também num outro trecho
sobre a gente se expressar sempre expressar a sua arte. E eu também falo disso na minha palestra, que é baseada no livro que é o Parindo o Seu Poder, sobre a gente criar, expressar, parir aquilo que a gente criou e acolher aquilo que a gente criou. E essa autora, ela fala que a gente tem que praticar isso todos os dias. Então, qual que é o seu poder? Qual que é a sua palavra de poder da sua expressão? É a dança? É a pintura? É a música? É escrever? Qual que é o seu poder? O que te traz poder de ser quem você é? Né? É aí que está o seu dom. E que está a sua essência. Só que quando a gente faz isso diante da sociedade, a gente entra num arquétipo, em dois arquétipos, que até se a gente for no estudo das cartas do tarot, a gente pode trazer eles, que é o diabo, e eu já fiz um vídeo inteiro sobre o arquétipo do diabo para vocês, espero que vocês tenham assistido. Quem não assistiu pode voltar lá nos meus vídeos, no canal do YouTube, até lá no Telegram tem esse vídeo, né, que é o arquétipo da carta do diabo. É a mulher selvagem do livro, né, da Clarice. É o pecado. É isso. Porque é aquilo que leva a gente de contramão ao que a sociedade está falando. Né? A palavra dos outros. É aquilo que a gente vai pela nossa própria palavra, pelo nosso mestre interior. É o selvagem. Né? É o diabo. É tudo que é vulnerável, que é vergonhoso diante da sociedade, que são nossas sombras e quando a gente aceita elas. E no tarô a gente tem um outro arquétipo que traz muito isso pra gente, que é o louco. O louco é um arquétipo que ele fala assim, quando os outros olham de fora, eles olham e falam assim, o que esse louco tá fazendo? Mas na verdade ele é um serzinho que ele vive a vida e ele vai aonde o coração dele tá mandando. Claro que na vida que a gente segue hoje, no nosso dia a dia, é muito difícil. A gente não pode cada hora largar tudo e seguir o nosso coração para onde ele está nos dizendo, mas a gente pode fazer planos e ter uma vida mais acessível ao que esse nosso coração está dizendo. E aí está o nosso poder. Quando a gente consegue romper todos esses padrões dessa névoa social que nos ensinaram, das palavras que nós engolimos e demos poder a vida inteira de mestres externos e conseguimos encontrar nossas palavras e o nosso mestre interior e o que ele nos diz. Diante da sociedade, nos tornamos selvagens. Aqui no grupo, nós falamos despertos, né? E no tarô, nós somos o diabo. Acredito que nas religiões, né, que acreditam em pecado, essas coisas também seriam esse arquétipo da figura do diabo. E uma vez eu ouvi uma frase que eu achei muito interessante, que a mulher que falou, ela falava assim com a gente: você não precisa ser quem você é, você não precisa ser o que você acha que você é, você não precisa ser quem você acha que deve ser. É tipo, abandone as suas expectativas e simplesmente seja. Seja quem você é, você só precisa ser, né? E é essa palavra que a gente tem que ouvir. É essa palavra que a gente tem que dar poder. É a palavra que nos leva de encontro com a nossa essência e com quem a gente é. E com quem a gente deve ser. No sentido mais essencial da palavra ser. No nosso propósito de vida. E eu sempre falo com as pessoas, né? Isso que você acha que tem que ser, que você acredita que tem que ser, que você se disse a vida inteira que tem que ser, o que seus pais lhe disseram a vida inteira que você tem que ser, é uma ilusão do controle da mente, porque a mente não sabe simplesmente fluir, né? Então, quem vive nisso, vive no controle. Quem vive com a expectativa de eu vou ser tal coisa, ou eu quero ser tal coisa, vive no controle. E quando a gente está no controle, a gente não encontra a nossa essência. Eu sempre falo, quando eu estou treinando um casal para o parto, eu sempre falo para a mãe e para o acompanhante dela, né? Ou no caso, se for o pai, eu sempre falo para eles, esse parto vai acontecer na entrega. Se vocês souberem e a gente treinar bem essa entrega, vocês vão conseguir ter o parto que vocês querem, né? E isso a gente faz na vida. Quantos projetos a gente deixou de fazer, quantas coisas a gente deixou de acontecer, quantas pessoas a gente deixou de acessar, porque a gente não entregou, a gente ficou no controle, a gente ouviu a sociedade, a gente achou que ia ser feio, a gente achou que ia ser vergonhoso, a gente se podou. A gente não ouviu a nossa própria palavra, o nosso próprio poder, a gente deu poder
para o outro, e a gente deu poder para a sociedade, para a névoa dos sonhos, e para os nossos pais que nos podaram, e para nosso mestre religioso que nos disse que é certo, que é errado, né? A gente não estava seguindo o nosso próprio poder. E no Reiki, né, voltando lá ao Reiki, a gente vê isso nitidamente, porque a gente chega numa etapa, num dos níveis, que é quase no último, que a gente começa a ver essa diferença, que o livro também traz pra gente à medida que a gente vai seguindo aí os princípios dele, que é a mudança de como a gente usa a palavra, né? Então, quando nos primeiros níveis do curso, a gente da prática, né? Quando a gente vai praticando no início, a gente ouve muito o nosso mestre, a gente segue muito o que nos falaram, a gente segue muito o que a gente vê as pessoas que já estão despertas fazendo. Quantas vezes as pessoas já chegaram para mim e falaram: Renata, como você fez? Como você chegou onde você tá? E eu falo para a pessoa: não importa, porque você não precisa me copiar para ser quem você é. Você não precisa me copiar para ser desperto, porque nossos caminhos são diferentes, somos pessoas diferentes. E chega numa etapa que os alunos, a gente percebe eles se desprendendo de nós. Eles não perguntam mais tanto, eu até costumo acompanhar nos primeiros níveis, né, os primeiros dias aí, porque tem um processo aí de alguns dias de adaptação da energia. E quando vai chegando lá para o último nível, que é quando o aluno vai se tornando mestre, eu já vou abrindo mão dele também, já vou deixando ele ir descobrindo sozinho, assim, já não vou dando tanta assistência, que é para ele entender que agora ele é o mestre dele mesmo. Então agora ele tem que saber o que se falar, né? Ele tem que saber o processo que ele tá. E as pessoas, muitos alunos relatam, e eu senti isso também quando me iniciei, estava nesse processo de como as pessoas nos acessam. A gente passa de um lugar de aprendiz, de escutar o nosso mestre, para um lugar de mestria, que é eu falo para o outro aprendiz. E isso é muito bonito. Esse é um processo dos mais bonitos de todas as técnicas que eu trabalho, apesar de todas terem alguma coisa muito especial. Esse processo é muito especial. Esse processo acontece também quando eu estou trabalhando a mediunidade de alguém, né? Quando ela depende muito e me acessa muito o que está acontecendo, eu senti isso, eu senti aquilo, e aí a gente vai trabalhando no decorrer do tempo, a pessoa já chega e fala: Renata, eu senti isso, Renata, eu recebi aquilo. E ela aprendendo a lidar com os próprios processos. Então, quando a gente para de ouvir a palavra externa e começa a ouvir a palavra interna, a gente se torna um mestre, e um mestre muito sabido, muito sábio, né? E a gente tem possibilidades de ter as nossas próprias defesas, de trabalhar da maneira que a gente quer, de seguir a nossa própria essência, os nossos dons e o nosso propósito, sem se preocupar com o que está lá fora, sem se preocupar com o que nos falaram, se é certo, se é errado. A gente se liberta. E aí a gente se torna, né? A gente faz esse processo, e é o processo que o livro leva a gente também. É esse processo de ser mestre da própria palavra, de se responsabilizar pela própria palavra, né? Como se fôssemos mestres. E por que a gente não aprende isso cedo? Porque a gente aprende desde cedo, né? Prembaba, Guru Prembaba já falava. O choro é a primeira manipulação que a gente tem. Quando a gente usa o choro, quando o bebê aprende a chorar e ele aprende que a mãe vai atender os desejos dele, vai saciar a fome dele, vai saciar a carência dele, toda vez que ele chora, ele aprende a chorar, e aí ele sempre chora, e ele usa isso muitas vezes para manipular a mãe. Se a mãe deve atender ou não é outro assunto, não é nesse quesito que eu quero entrar aqui agora, tá? É só na questão da manipulação mesmo. E a gente leva isso para nossa vida. E quando a gente tá nessa criança interna que usa o choro para manipular o outro, para manipular as pessoas, para manipular situações, para manipular nossos pais, a gente não tá no nosso adulto, a gente não tá no nosso mestre interior, e a gente tá usando a palavra sem poder.
A gente tá usando a palavra para simplesmente manipular as situações que a gente quer. E às vezes a manipulação que a gente usa e aquilo que a gente quer não é o que é melhor pra gente, não é o que tá de acordo com a nossa essência e com o nosso propósito naquele momento. Não é o que vai nos levar para o caminho do poder, do empoderamento e da mestria. Outro dia eu estava refletindo e eu recebi um ensinamento sobre a palavra não. O não, né? Quantas vezes a gente ouve não e chora? Quantas vezes a gente ouve não e insiste? E aí a gente chora com o outro para manipular o outro. Ou a situação que seja. E aí estavam me falando assim, numa meditação, estavam me falando assim, na verdade num alinhamento que eu fiz, estavam me falando o não. Muitas vezes quando a gente recebe o não, a gente entra no complexo da rejeição. A gente entra naquilo que fala pra gente que a gente não é capaz de fazer aquilo, seja um trabalho, seja um relacionamento, ou de não ter aquilo na nossa vida. Quando na verdade o não apenas está te dizendo assim, esse não é o seu caminho. Existe um outro caminho melhor para você. Existe uma outra pessoa melhor para você. Então, se a cada não que a gente recebesse da vida, a gente entendesse que a gente está recebendo só aquele não, só porque não é por ali que a gente tem que ir, e aquele não está nos mostrando o caminho correto, a gente ressignifica tanto o vitimismo, quanto os complexos de rejeição, quanto os nãos, quanto o choro, né? Que é uma palavra desempoderada. Então, a gente tem mania de desempoderar toda vez que a gente recebe um não. Quando, na verdade, a gente devia agradecer e se empoderar, falar obrigada, não é aqui o meu caminho, não é essa a minha essência, eu vou buscar o que seja melhor para mim, né? E aí, quantas vezes a gente não faz isso porque a gente engoliu o que o outro nos disse e a gente engoliu o que o outro nos disse ainda para baixar a nossa autoestima, né? E quantas vezes a gente engole e quantas vezes a gente dá poder para a palavra do outro, né? E quantas vezes a gente dá poder para a nossa palavra, quantas vezes a gente escuta e confia naquilo que a gente está nos falando, naquilo que a nossa intuição está nos falando. Essa é a palavra do mestre. É a palavra responsável e é a palavra ressignificada, saindo do lugar de vítima da criança que chora e se escutando. Quando a gente desperta para esse processo que esse livro leva a gente, para esse processo que o Reiki leva a gente desperta para o nosso mestre interior, para a nossa essência, para o nosso real empoderamento. E isso é muito mágico. Amei muito esse livro, espero que vocês tenham gostado, espero que tenham gostado também desse vídeo. E quem quiser saber mais do processo do Reiki, a gente tem inclusive um curso disponível para os despertos. Eu, Roberta, Melo e Alde. E aí vocês podem nos acessar e perguntar, e se precisar, passamos mais informações para vocês se quiserem conhecer e viver essa jornada aí desse processo que eu acho que tem muito a ver, achei que tem muito a ver com esse livro, tá bom? Então até o próximo mês, gente. Fiquem com Deus.